A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando prosseguimento aos estudos do segundo trimestre de 2021 aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre, queridos, estamos estudando o tema O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. E dando prosseguimento a esses estudos, queridos, hoje vamos estudar a lição de número 10, que tem como título Seu corpo é membro de Cristo. A ênfase, queridos, da aula de hoje é mostrar, que o nosso corpo pertence ao Senhor. Por isso não deve ser usado aí para prostituição ou qualquer outro tipo de imoralidade sexual. Nós temos um Deus que é santo e que exige que o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, a sua morada, ele seja limpo e separado para o uso exclusivo de Deus. O pecado sempre tem as suas consequências, Porém, a pior de todas as consequências é o afastamento de Deus. Isto mesmo, o pecado nos separa do Senhor. A recompensa do pecado é a morte, tanto física como espiritual. E nós fomos libertos do pecado. E agora não temos mais prazer na iniquidade. Como os filhos de Deus, queridos, o nosso deleite é agradar ao Pai e glorificá-lo em toda a nossa maneira de viver. Então, queridos, o texto bíblico da nossa lição de hoje, está ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 20, Esse texto bíblico é a base da lição que vamos ler hoje. Se você não tem a lição em mãos, faça a leitura desse texto. 1 aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 20, que vamos aí nos aprofundar nesse texto bíblico, O texto do dia da lição, queridos, se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aparentemente, queridos, algumas igrejas têm citado e aplicado de forma equivocada as palavras todas as coisas me são lícitas, Alguns cristãos em Corinto, eles procuravam ali justificar os seus pecados dizendo que Cristo eliminou todos os pecados. E assim eles tinham então completa liberdade para viver como quisesse e que suas ações não estavam estritamente proibidas pelas Escrituras. Mas Paulo respondeu as duas desculpas. O fato de Cristo ter tirado os nossos pecados não nos dá aí a liberdade para continuarmos fazendo o que sabemos ser errado. O Novo Testamento proíbe especificamente muitos pecados que eram proibidos no Antigo Testamento. E algumas ações não são pecaminosas em si, porém não são apropriadas porque podem controlar a nossa vida e afastar-nos de Deus. E algumas ações podem também magoar as pessoas. Então qualquer coisa, queridos, que magoe em vez de ajudar os outros, não é correta. E não pratique esta ação. Se afaste disso. A síntese da nossa lição, queridos, destaca que o nosso corpo pertence ao Senhor e não deve ser usado para a prostituição. O sexo foi criado por Deus com dois propósitos específicos: dar continuidade à humanidade, a procriação, e trazer prazer sexual no casamento. Isso é o casamento heterossexual. Contudo, algumas pessoas têm deturpado esses propósitos de Deus. Nesta lição, então, veremos que o apóstolo Paulo faz sérias recomendações aos coríntios com relação ao uso do corpo. A cultura de imoralidade da cidade de Corinto
reforçava a seriedade com que o apóstolo adverte os cristãos para não ceder a qualquer motivo que pudesse levá-los à imoralidade sexual e a contaminar o corpo, que é templo do Espírito Santo. Queridos, infelizmente, alguns dos crentes coríntios, haviam abusado da sua liberdade, insistindo em fazer o que bem entendiam com os seus corpos. O versículo 13 aqui da lição, queridos, do texto bíblico aqui, 1 Coríntios 6, versículo 13, que diz assim: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então esse versículo parece sugerir, que os coríntios ali estimavam o sexo em pé de igualdade com a alimentação. E Paulo corrige esse erro de forma direta, O corpo não é feito somente para comida, para o prazer e para sexo. O corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O sexo praticado dentro dos limites bíblicos, entre marido e esposa, é santo e ordenado por Deus. O corpo do cristão pertence a Cristo, é templo do Espírito Santo. Como então, pois, poderia então sujá-lo com um sexo promíscuo, com alianças pecaminosas, ou autoabuso? E como se atreveria a destruí-lo por hábitos prejudiciais? Paulo então mostra que o uso errado do sexo é imoral e ilógico. E a liberdade cristã não abrange o ilógico e nem a imoralidade. Algumas pessoas acham que Deus se interessa somente pelo nosso espírito, pois este se comunica com Deus. Acreditam, portanto, que o que fazemos com o corpo não é importante. Muito errado esse pensamento. Deus se preocupa com o nosso corpo, sim, e precisamos preservá-lo, porque o nosso corpo pertence a Deus. O primeiro ponto da lição, queridos, a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem, Esse primeiro ponto está baseado no versículo 12 do nosso texto bíblico, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Paulo, queridos, havia lutado, pela liberdade da lei dos judaizantes, a lei dos judeus, que queriam ali impor a lei cerimonial do Antigo Testamento sobre o cristianismo. Mas cristãos carnais, parecem tender a agarrar qualquer ponto como uma desculpa para transformar a liberdade em libertinagem. Aparentemente, alguns dos coríntios estavam ali defendendo a sua vida de baixos padrões, utilizando o princípio da liberdade cristã. E Paulo não recua da sua posição sobre a liberdade espiritual, mas define a sua aplicação correta à vida cristã. Paulo aqui então apresenta a sua famosa proclamação de emancipação espiritual. Todas as coisas me são lícitas. Ele não se refere a coisas que são conhecidas por serem erradas, seja na prática civil ou nas escrituras. Ele não se tornaria um anarquista espiritual, rebelando-se contra a lei proveitosa e tentando ali anular todas as restrições. Paulo aplicou o princípio principalmente em referência ao alimento, afirmando que ele se sentia em liberdade para satisfazer a sua fome com qualquer tipo de alimento disponível. E esta atitude contradizia a lei cerimonial judaica,
que considerava ali alguns alimentos como imundos. Os coríntios tinham ampliado a ideia de Paulo para incluir a livre satisfação de todos os apetites do corpo. Mas o líder missionário fechou esta brecha definitivamente. Para o apóstolo, todas as coisas podem ser lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Portanto, a liberdade não é uma medida final da conduta cristã. A liberdade deve ser exercida à luz de todos os fatos. O verbo ser lucrativo significa ser proveitoso ou vantajoso. Portanto, todo o uso da liberdade cristã deve ser benéfico a nós mesmos e aos outros. Um cristão não tem aí o direito de participar de atividades que possam parecer inocentes a ele, mas que podem ser prejudiciais aos outros. Além da utilidade, Paulo limitou a liberdade pela ideia da autodisciplina. Ele disse: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas são permissíveis, né? Mas Paulo se recusava a ser dominado, até mesmo pelas coisas legítimas. A autodisciplina, queridos, é na verdade a maior liberdade de todas. Na autodisciplina, o Espírito dirige, e as vidas cristãs são livres da tirania, seja dos atos pecaminosos ou da dominação das coisas que em si não são erradas. A liberdade, querido, se torna um laço quando ela enfraquece o caráter da pessoa, exaure a vitalidade espiritual ou reduz a eficiência do testemunho cristão. A liberdade é uma marca da fé cristã. É a liberdade do pecado e da culpa. É a liberdade de usar e apreciar qualquer coisa que venha de Deus. Mas os cristãos, queridos, não devem abusar dela e afligir a si mesmo ou a outras pessoas. Os excessos trazem aí sérias consequências, né? A glutonaria, por exemplo, leva à obesidade. Então tenha cuidado para não transformar o que Deus lhe permitiu apreciar em um hábito ruim que passe a controlar a sua vida. Você vai acabar sendo um escravo disso. O ponto 2 da lição: o pecado no corpo afeta a alma e o espírito. Queridos, todo o pecado, né, é um corte aí dos nossos laços espirituais com Deus. O pecado nega então diretamente ou rejeita indiretamente o princípio da união espiritual com Cristo. O pecado de fornicação, na opinião do apóstolo Paulo, certamente rompia este relacionamento da igreja com o Senhor. O apóstolo declara então que a relação sexual com uma meretriz, né, conforme o texto identificado, diferente da união com uma esposa, separa o homem de Cristo. A união sexual constitui aí uma ligação permanente entre duas partes. O ato é incorporado em suas vidas e jamais pode ser removido. E Paulo escreve no versículo 16 do texto bíblico que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão dois numa só carne. Portanto, ser identificado com uma meretriz era uma linguagem severa, porque o homem frequentemente sente desprezo por ela e a usa somente como um pedaço de carne, sem lhe dedicar aí nenhum respeito como pessoa. Paulo se posiciona contra a prática da prostituição. Um homem unido a uma meretriz é reduzido então ao nível dela tanto física como espiritualmente. E para o apóstolo Paulo,
o relacionamento sexual é mais que uma resposta animal. É a união complexa e mística de duas personalidades. Portanto, o devasso torna-se um com a meretriz que ele usa. O apóstolo não discute essa questão com ele. Ele emite então um pronunciamento. Acreditem ou não, aceitem ou não, saibam ou não, isto é assim. E ponto final. Em oposição direta à união corrupta de um homem com uma meretriz, está a união espiritual do crente com Cristo. Enquanto que o devasso se une a uma meretriz em luxúria e em corrupção, o crente se une ao Senhor em fé e amor. O homem que se ajunta com o Senhor é um mesmo em espírito. Aqui está o mais alto privilégio do homem, a sua oportunidade única. O crente entra em uma união mística com o Senhor Jesus. Não só o corpo, mas a pessoa como um todo está envolvida nessa união. E esta união com Cristo não anula a natureza do homem, nem minimiza a sua personalidade. Ele permanece homem, mas torna-se mais do que homem, porque o seu espírito é um com Cristo. Os gregos ensinavam que o corpo do homem era um estorvo, né? Ou uma parte inferior da natureza, que identificava o homem com os animais. Eles achavam que somente a inteligência e a razão do homem estavam em harmonia com as esferas mais elevadas da verdade e da realidade. Os romanos geralmente consideravam o corpo como o instrumento de poder ou prazer. Mas no Novo Testamento, a pessoa inteira, incluindo o seu corpo, é membro do corpo de Cristo. O corpo é sagrado e pertence ao Senhor. Mas existem várias maneiras, né, de uma pessoa ver o seu próprio corpo, né? Ela pode mimá-lo e idolatrá-lo. Ela pode vê-lo como com desagrado e vergonha. Ela pode usá-lo como uma máquina de produzir trabalho. Ela pode usá-lo como uma arma para ganhar poder. Ela pode dedicá-lo a prazeres carnais e usá-lo como um instrumento de vício. Ou então pode fazer como o apóstolo Paulo, pode considerá-lo um templo. Jesus se referiu ao seu corpo como um templo, quando disse: derribai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. João apresentou a interpretação dessa declaração quando disse que Jesus falava do templo do seu corpo. O templo era considerado pelos judeus como a residência especial de Deus. Assim, queridos, o corpo, como um templo, torna-se um lugar especial em residência para o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo reside no templo, ele pertence a Deus. Assim Paulo diz: não sois de vós mesmos. O cristão, queridos, entrou aí em uma transação, né? Podemos dizer assim. Ele assinou ali um documento e transferiu a posse para Deus. Este Espírito residente é um dom do Deus Santo e não pode habitar em um santuário impuro. Então, se alguém viver, por exemplo, em um edifício de propriedade de outra pessoa, né, procurará fazer o quê? Procurará evitar violar as regras do edifício, senão será expulso. Por seu corpo, então, pertencer a Deus, você não pode e não deve violar os padrões de vida estabelecidos pelo Senhor. Se você quebrar estas regras, o Espírito Santo não vai residir neste templo. Ponto 3 da lição, partindo já para o final dessa lição maravilhosa.
A imoralidade é uma tentação na vida do crente. Então, queridos, um outro motivo, né, para se fazer aí uma avaliação espiritual sobre o corpo, é que cada pessoa foi comprada por um bom preço, não é verdade? A palavra significa um pagamento que resulta em uma mudança de proprietário. Paulo inevitavelmente retrata cada fase da vida contra o pano de fundo da cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo foi o preço da compra para a redenção pessoal do homem. O apóstolo Paulo, em seguida, acrescenta uma nota positiva. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. É absolutamente necessário, queridos, manter o corpo afastado da imoralidade. Para se fazer isso, é necessário mais do que um legalismo negativo, né? Ou uma submissão positiva. A ideia positiva de glorificar a Deus no corpo de uma pessoa é tanto uma obrigação como um sinal de gratidão e de devoção. O crente também deve glorificar a Deus em seu espírito. Tanto o corpo como o espírito pertence a Deus. Portanto, queridos, em ato, em motivo, em conduta e em resposta, o cristão deve glorificar o seu Criador e Redentor. Se os cristãos se dedicarem a glorificar a Deus, tanto as ações desonrosas e toda a imoralidade desaparecerão da igreja. A nova fé produziu uma nova comunhão que destrói as diferenças insignificantes. E a comunhão em Cristo traz unidade e a paz para o crente. A conclusão da nossa lição diz assim: nesta lição aprendemos que o ambiente imoral de Corinto estava influenciando o comportamento dos membros da igreja. Alguns crentes coríntios, erroneamente, se achavam livres para fazer o que bem entendessem com seu corpo, mas eles, na verdade, se tornaram escravos da carne. A verdadeira liberdade está em Cristo. Ser livre é poder dizer não à imoralidade e à prostituição e preservar o templo do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.